vez sobre a reunião do COSUD, que são os secretários aqui da região sul e também sudeste do país, com o vice-presidente Alckmin e também aí ministro de setores importantes do governo federal. E a reforma tributária e também recentes casos de gripe aviária pautaram o encontro dos secretários da Agricultura das regiões sul e sudeste com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A reunião ocorreu nessa semana em Brasília e contou com a participação do representante do Paraná, Norberto Ortigara. Os 7 secretários de Agricultura fazem parte dos estados que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que é o COSUD, formado então por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. Eles se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSD para discutir diversos temas que envolvem a agropecuária, entre eles o risco que significa a gripe aviária para o país, já que até o momento são mais de 60 casos confirmados e a imensa aí da maioria em aves silvestres. O secretário da Agricultura do Paraná, o Norberto Ortigara, comemorou essa interlocução com o governo federal e avaliou o encontro com Alckmin como positivo para a agricultura paranaense. Nós reputamos como uma agenda muito boa, qualificada, um bom entendimento por parte do presidente da República, e nós agora ficamos de reforçar temas, aspectos para que o Brasil enfrente esses desafios. Sobre a gripe aviária, o secretário Ortigara explicou que os estados vêm tomando várias medidas de vigilância e também de atuação rápida e eficaz nas notificações. A questão da gripe aviária, influenza aviária H5N1, um tema que nos assusta a todos pela primeira vez na história, tomando medidas nos nossos estados, mas pedindo uma participação mais efetiva da República Federativa do Brasil, do governo federal particularmente, no esforço de enfrentamento dessa enfermidade. Outra questão que foi tratada foi o excesso de importação de leite, que tem prejudicado produtores brasileiros. A reforma tributária, que já passou pela Câmara dos Deputados e agora deve ser discutida no Senado, também foi tema das conversas. O objetivo dos secretários é que o setor não seja impactado pelas mudanças. Outro assunto abordado foi a relação entre o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. Segundo Ortigara, no encontro também se conversou sobre a produção de borracha, assunto mais focado aí para o estado de São Paulo, que também compõe o COSUD, então também fica dentro das pautas, Minas Gerais, também Espírito Santo e aqui no Paraná. Um problema de incapacidade competitiva frente à importação com baixo imposto nesse momento, afetando o desempenho do Brasil. Os secretários também reclamaram do calendário de plantio da soja, que foi divulgado recentemente e que não atendeu os desejos dos dirigentes de entidades do agronegócio e também dos produtores. No caso do Paraná, foi estabelecido o período entre 11 de setembro e 19 de dezembro, quando o pedido era que se estendesse até o fim de janeiro, esse chamado vazio sanitário, o período em que é permitida o cultivo e o plantio da soja. Olha só, essas pautas que o secretário Norberto Ortigara apresentou e trouxe aqui as informações, elas são muito importantes. Porque o Paraná, ele tem essa vocação agrícola, ele tem essa vocação para o agronegócio, então ele precisa sim de uma atenção dentro ali do governo federal. Então essas pautas, elas têm que ser levadas adiante, porque a atual gestão ali que está no Planalto, ela tem uma dificuldade com o agro, eles não se identificam. Alguns ali, inclusive, têm vergonha, olham para o Brasil e fazem algumas piadas entendendo que não faz sentido que a gente seja um grande fazendão. Isso é pura ignorância. Pura ignorância. O agro hoje, além de ser moderno, ele carrega de fato o nosso PIB nas costas. Então, todos os dados que comemoraram, falaram, meu Deus, o Brasil está indo bem, olha o PIB, tudo mais que aconteceu ali no primeiro trimestre, está diretamente ligado ao agro. Essa janela sanitária que a Bia falou, eles precisam muitas vezes de um tempo maior, porque as técnicas, elas têm demandado mais tempo e a própria área agriculturável também se ampliou. Então, quando você estende, você consegue, com o mesmo maquinário, com o mesmo equipamento, dar conta de uma área maior. Se você tem um tempo menor, você precisa de mais equipamentos para conseguir fazer frente ali ao que você precisa produzir, o que aumenta assim os custos do produtor. Agora, tem um detalhe nessa notícia que não pode passar em branco, que é o seguinte: quando a gente discute essa proteção aviária, esse círculo ali de proteção sanitária para a produção avícola aqui do estado, ela é muito importante. Por quê? Hoje nós lideramos a questão da produção de carne de frango. Então o Paraná, ele lidera a produção dessa proteína, então a gente tem que cuidar
porque qualquer problema sanitário pode sim jogar a nossa produção para baixo. Daí vocês devem estar se perguntando, Pedroso, por que você está falando dessa preocupação? Eu quero trazer um elemento histórico hoje, Bia, já que é sexta-feira. Eu quero trazer para os ouvintes algo que muita gente não lembra, e eu tive a atenção chamada recentemente por um amigo, que é o seguinte: em 1970 o Paraná já tinha ultrapassado o Rio Grande do Sul em população. Teve um censo e avaliaram ali que o Paraná tinha ultrapassado o Rio Grande do Sul. Era aquele boom do café, o Paraná estava muito bem, produzia muito, a economia pujante, crescendo. Daí veio lá em julho de 75 aquela geada negra que mortificou ali, né, os cafeicultores, e o Paraná teve ali uma crise enorme na sua economia. E o que aconteceu? A nossa população, ela retraiu e muita gente saiu daqui porque teve um problema na economia. Então, cuidar sim das questões sanitárias, proteger ali a nossa agricultura, o nosso agronegócio, garante que o nosso estado continue crescendo e continue se destacando. Então, essas preocupações não são menores, pelo contrário. Então, as pautas todas apresentadas, elas estão alinhadas com o que a gente espera. Agora, resta saber se o governo federal, ele de fato vai dar atenção ou se ele vai fazer de novo ouvidos moucos e deixar que a gente siga se virando. A gente se vira, mas se tiver alguma ajuda, a coisa pode ir melhor.